Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e seja bem-vindo a como criar um formulário numa planilha de Excel com VBA utilizando o jeito certo. Se você não sabe do que eu estou falando, já gravei um vídeo a respeito disso em que eu fiz a criação de um formulário somente utilizando o gravador de macros, sim, sem você precisar saber uma gota de VBA. Esse vídeo já foi publicado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Foi um vídeo bem longo, porque ele precisou ser longo. Mas aqui o que eu vou fazer é ensinar, digamos, o jeito certo de se fazer. E por que eu estou chamando isso de jeito certo? Porque no outro vídeo, primeiro que ele foi extremamente comprido, tem quase 50 minutos. Precisou ser porque ele envolvia o processo de gravação de macros e muita paciência, porque você basicamente ficava... O pessoal chama de catar milho, né? Catando milho com o mouse para saber ou para fazer tudo que você precisava, fazendo uma ordem correta para chegar no resultado. E é claro, você produzir aquela macro que o gravador de macros normalmente gera, que é a reprodução e o rastreio de todas as atividades que você opera dentro da planilha, por isso você não pode errar. Mas, e aqui, o que eu vou fazer é a mesma coisa, só que utilizando o código VBA direto. Um código que no final vai ficar mais limpo, vai fazer a mesma coisa e vai ficar mais extensível. Ou seja, vai ser mais fácil de você alterar ele. Eu vou utilizar aqui uma abordagem que eu já fiz inclusive para alguns clientes, que funcionou muito bem. Obviamente, uma forma um pouco mais simplificada, para que você chegue no mesmo resultado, mas nesse caso eu vou dividir esse tutorial em 3 partes, para não ficar tão pesado como ficou o primeiro vídeo. Assim você fica um pouco mais à vontade. Primeiro que você acaba gerando mais conteúdo para o canal e fica alguma coisa um pouco mais paulatina e eu me concentro um pouco mais no detalhe daquilo que eu estou falando e no corro, para que eu tente fazer com que o vídeo não fique tão comprido assim. Então vamos lá. Eu vou começar do zero, ou seja, não tão do zero assim. Se você já acompanha esse canal, na última semana eu fiz uma live na sexta-feira que eu já dei aqui uma prévia do que estava acontecendo. E no vídeo que eu publiquei no sábado passado, a partir do dia em que eu estou, da semana em que eu estou publicando este vídeo, eu mostrei como é que se faz isso e fazia isso em cima dessa planilha, com algumas pequenas mudanças. Com base no vídeo do sábado, o que eu vou fazer é basicamente bloquear células para facilitar a navegação. Isso eu ensinei naquele vídeo, não vai ter muito segredo, eu vou replicar aqui, mas sem muitos detalhes. E o que eu fiz foi que nessa tabela aqui, que é a tabela das coisas que eu estou cadastrando, que é uma lista de tarefas para gerar um orçamento, por exemplo, eu transferi o valor hora daqui da planilha de dados para essa planilha aqui. Ou seja, eu quero guardar o histórico ou ter a chance de mudar o valor hora dependendo de quem está fazendo de uma tarefa específica. Então eu vou tirar daqui. No caso, essa coluna aqui ela está dependente desse cara aqui, então eu vou dar um copiar e colar valores aqui para que as fórmulas desapareçam. Eu fico somente com os valores e agora eu posso eliminar esse cara aqui e conferir se essa fórmula aqui está fazendo referência para o lugar certo. Pelo visto, deixa eu ver, não está. Então eu vou fazer igual ao valor hora vezes o esforço em horas. Que no caso aqui está 0, mas é mais ou menos isso que eu quero. Na verdade, eu vou salvar esse cara aqui. Ele está com uma planilha comum, que era aquela planilha que eu usei para o vídeo de cenários. Link aqui embaixo na descrição. E eu vou chamar esse aqui Forma Excel Cenário do jeito certo. Eu já tenho aqui o modelo que já está funcionando. Tá? Eu fiz o teste antes de gravar esse vídeo. Eu vou chamar de então jeito certo vídeo, que é o que eu estou fazendo com você aqui agora. Pronto, minha planilha está com macros, ela está falando do salvamento automático. Por favor, não me mostre mais essa mensagem que eu já li algumas vezes. Nunca clique em OK sem ler as mensagens, por favor. Se a mensagem está aparecendo numa caixa de texto é porque ela é importante. Eu já li, por isso que eu pedi para não mostrar mais. E nesse primeiro vídeo eu vou me concentrar em estruturar a planilha para que ela fique pronta para eu aplicar o código VBA que vai fazer toda a mágica funcionar, sem maluquice nenhuma. Como eu mostrei no vídeo anterior, mas para que você não precise ir lá voltar, o que eu estou fazendo aqui para identificar o ID é basicamente pegar o valor máximo que existe nessa coluna. No caso, eu estou mapeando da célula A2, eu vou colocar aqui, como eu excluí algumas linhas, ele ficou meio maluco, então eu vou colocar, sei lá, 100 mil.
Eu quero que esse cara aqui suporte 100 mil cadastros. O valor máximo mais um é o próximo ID que eu posso cadastrar. E no momento em que eu for fazer a proteção da planilha, essa célula aqui ela vai estar bloqueada. Não posso mexer, o próximo ID ele é sempre reservado, certo? Mesmo que eu, por exemplo, publique o ID número 13 aqui, eu volto lá para a planilha. O próximo é 14, porque eu não posso deixar ele repetir. É um ID numérico sequencial. É isso basicamente que ele está fazendo. Então eu já vou fazer a primeira coisa. Eu vou pegar as células que eu quero alterar. O subtotal não muda, o valor hora, acho que muda. Deixa eu selecionar isso aqui. O subtotal é uma forma, então eu vou deixá-la bloqueada. Vou lá no atalho Ctrl 1 e vou desbloquear essas células. Muito bem, era isso que eu queria. Então, quando eu vier aqui em revisão, proteger planilhas e desselecionar essa primeira opção, isso foi explicado no vídeo da live. Eu não posso selecionar essa primeira ID aqui, eu só posso ir em células que estão desbloqueadas. E se eu uso o Tab, por exemplo, eu navego basicamente pelas células que eu posso alterar, o que facilita muito a navegação. E na hora de você entregar a versão final, recomenda-se que se faça isso. Desproteger a planilha e vou começar a estrutura. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um nome para cada uma dessas células, que seja o reflexo do campo em que ela se refere. No caso, eu tenho o campo ID, então eu vou pegar essa célula que tem o valor do ID e vou dar um nome para ela, vindo aqui nessa caixa que fica logo à esquerda da caixa de fórmulas, é onde você pode dar IDs para a sua planilha. No caso aqui eu não devo ter nenhum, e não tenho nenhum mesmo, eu vou começar a criar a partir de agora. ID, para ID, eu vou criar uns nomes com caixa alta, eu acho que é uma boa prática, pelo menos você sabe o que é um nome e por que ele está destacado dessa forma. No caso da tarefa, eu vou chamar de tarefa. E outra coisa que eu também gosto de fazer, que é evitar para esse tipo de coisa de colocar acentos, porque quando você muda de um computador, por exemplo, aqui na língua portuguesa, para um computador na língua inglesa, como ele não tem os caracteres da língua portuguesa, fica tudo quebrado. E na hora que volta, não sei se isso tem algum efeito colateral. É só desagradável. Então, para coisas que vão envolver programação VBA, tenta não usar caracteres especiais. Então, descrição vai ficar descrical, por exemplo. Não há nenhum mal nisso. Incluir vai se chamar incluir, obviamente. Esforço em horas eu vou chamar simplesmente de esforço. Subtotal eu vou chamar de subtotal. E o valor hora por enquanto eu não estou armazenando. Obviamente, se eu fizer uma conta contrária, eu basicamente dividi o subtotal pelo esforço em horas, eu chego no valor hora, não preciso cadastrar esse cara por enquanto. Ele só está facilitando a minha vida aqui. Muito bem, ou seja, eu tenho uma lista de nomes aqui, porque eu posso brincar com o VBA, facilitando com que eu obtenha esse dado. Como assim? Ó, mais uma vez, estamos usando o VBA aqui, eu não sou mais, eu estou presumindo que você sabe trabalhar com VBA para fazer esse tipo de planilha. Então, eu vou cadastrar, por exemplo, uma nova tarefa, vou dizer que é uma tarefa de teste. Opa, tava com caps locks aqui, perdão, testes. A descrição eu vou chamar de teste de usuário, por exemplo, uma tarefa. Incluir, eu vou dizer que sim, esforço em horas eu vou levar, por exemplo, 20 horas, algo assim. O valor do tester é mais barato, que é injusto, mas normalmente é. E vamos lá no VBA, antes de mais nada. Eu tenho um atalho aqui em cima para ir para o VBA. Tenho aqui já algum código, esse código aqui eu não vou fazer uso dele por enquanto. E eu vou aqui na minha planilha do jeito certo que eu acabei de criar, que é essa aqui de baixo, jeito certo vídeo. Eu vou adicionar um novo módulo, inserir. Aliás, eu não preciso do módulo, a janela de verificação imediata é tudo que eu preciso. Eu estou nessa planilha, então se eu der, por exemplo, um range, e eu mencionar um nome e não uma coordenada de célula, os nomes eles são globais na planilha. Você consegue, acho que, mudar isso, mas por padrão, quando você cria, dentro do arquivo todo, você tem um nome único. Range ID, se eu colocar ele aqui, coloco um ponto de interrogação para que ele coloque o valor aqui para mim. Isso eu já expliquei num vídeo de janela de verificação imediata que eu já fiz faz um tempão. Vou colocar o link aqui na descrição. Eu vou falando de vários links que eu vou colocando na descrição, alguns eu esqueço. Então, se eu esquecer de colocar esse link, por favor, coloque um comentário que eu vou lá e ponho ele de volta. E eu vou lá dar um value, ou seja, me dá o valor desse range. Se a interrogação for muita confusão para vocês, vou usar então um message box, porque eu posso executar um message box aqui com o valor do range de nome ID. Se eu dou um enter, boom,
10, porque 10 é o que está ali na célula de ID que eu acabei de nomear ela. Poxa, mas que legal, então eu posso fazer a mesma coisa com esforço, por exemplo, que é uma outra coluna que eu defini aqui, cujo nome agora está na lista? Sim, esforço é 20. Então vamos pegar aqui, em vez de ID, eu quero esforço. É 20, me deu o valor certo. E basicamente eu cheguei até aquela célula, tenho tudo que eu preciso. Se eu quiser saber, por exemplo, o endereço da célula esforço, eu uso address e eu sei que ela está na E5 exatamente onde ela está, e eu vou precisar disso mais tarde. Vocês vão saber por quê. Já é uma ferramenta que eu estou utilizando, que o Excel está me oferecendo para conseguir chegar na automação do cadastro do jeito que eu quero, certo? E agora eu vou precisar de mais uma planilha para que eu tabule e faça a relação desses nomes que eu criei com o que vai ser cadastrado aqui nessa planilha, que basicamente é a base de dados. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou criar uma nova planilha chamada colunas, certo? Eu vou ter 3 colunas nessa planilha. A primeira é o nome, que é o nome da coluna em si, é aquela lista de nomes que eu criei. A segunda vai ser vai ser coluna, que é referência à coluna. O nome, que é o nome da dita cuja em si, já vou falar mais sobre isso. E ordem, também uso como um padrão que eu faça o nome de colunas em caixa alta, mas isso é uma coisa que é da minha preferência, você não precisa exatamente fazer isso. Para os propósitos desse artigo ou desse vídeo, não estou escrevendo um artigo, estou acostumado, vamos deixar dessa forma. E aí eu começo a listar tudo que eu vou querer cadastrar. Eu posso, no caso, pegar cada um desses nomes e jogar e digitar manualmente aqui, mas eu vou facilitar a minha vida de duas formas. Primeira, eu tenho tudo aqui, só que, claro, com nomes descritivos. Eu vou copiar, eu vou colocar aqui na coluna nome e vou colar transpondo. Já tenho parte do que eu quero aqui, mas agora eu preciso dos nomes. Também, para não precisar redigitar tudo, a gente vai começar a usar o VBA ao nosso favor, criando um módulo na minha planilha. Sempre nomeie os módulos de você para não ficar uma bagunça. Mod cadastro. E eu vou escrever aqui uma fórmula que eu não vou digitar, eu vou copiar de algum lugar. Que ela basicamente vai começar a brincar com todos os nomes que existem dentro da sua planilha. Então, colei. Essa função que você vai precisar. Eu vou tentar explicar a função de um jeito bastante resumido. Basicamente, a função se chama mostrar nome. Ela declara uma variável chamada nm. Tá? Se vocês derem uma procurada, vocês vão ver que eu peguei essa macro, acho que foi do fórum Mr. Excel, para facilitar a minha vida. Ela varre todos os nomes que existem dentro deste arquivo. Active Workbook é basicamente a pasta de trabalho que está ativa naquele momento. E ele basicamente está fazendo isso aqui, ó. Ele está pegando tudo que existe dentro da minha planilha em relação a nomes. E vai fazer o quê? Conforme o código aqui está pedindo para fazer, vai jogar na janela de verificação imediata utilizando a função debug.print. Eu vou clicar em executar e olha aqui embaixo. Basicamente, expeliu ou colocou numa janela, aqui na janela de verificação imediata, que é uma janela de saída para qualquer coisa que eu faça, todos os nomes existentes na planilha. E eu vou usar isso ao meu favor. Então, primeiro, eu vou copiar e colar aqui essa lista de nomes do jeito que ela está. Eu vou colocar aqui no nome de coluna. Só que, claro, eu preciso fazer um depara. Eu preciso, basicamente, obedecer a ordem de como ela está aqui na planilha de orçamento. Eu vou fazer um trabalho bem manual aqui. Vou arrastar para cá. E vou fazer o deparo. Como tem poucas colunas, eu vou fazer esse deparo manualmente, mas se você tiver uma quantidade muito gigantesca, aí você pode brincar com fórmulas e fazer a ordenação daquela lista. Vamos lá, descrição, esforço, eu estou basicamente arrastando mesmo. ID é a primeira lá de cima, incluir esse cara, subtotal vem para cá e tarefa vem para cá. Ponto. Basicamente fiz o que eu queria. E ordem é a ordem das colunas, ou seja, em que coluna está o ID, em que coluna está a tarefa, em que coluna está a descrição, em que coluna está incluído e por aí vai. Como é da esquerda para a direita, e eu quis obedecer essa ordem por um motivo, eu vou
basicamente 1, 2, 3, 4, 5, trabalho bem manual. Um auto-preencher do Excel faria todo o trabalho para mim, mas enfim. Eu tenho agora a referência do índice da coluna com base nesta planilha de colunas do jeito que ela está aqui, certo? E para terminar, para deixar essa planilha de colunas aqui como basicamente toda a minha base de dados ou os metadados do meu cadastro, eu vou dizer aqui que eu vou usar essa coluna de nome para, se um dia eu quiser mudar alguma coisa, tudo se baseará no que eu colocar nessa planilha. Ou seja, se eu quiser mudar alguma coisa, eu não preciso vir aqui no formulário e mudar, basta que eu venha aqui. E eu tenho um ponto central para controlar todos os dados que pertencem a esse meu cadastro subtotal. Muito bem. Ou seja, eu tenho agora referências aos nomes das colunas. E se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo aqui e fim de papo. Aqui tem um nome da célula a qual está sendo referenciada. Aqui tem um nome do campo e aqui eu tenho o índice onde ele vai ser guardado. Muito bem, é isso que eu preciso fazer por enquanto. No próximo vídeo eu vou começar a mostrar para você o que eu preciso fazer no VBA para explorar melhor ou para tirar todo o proveito dessa planilha que a gente acabou de criar chamada colunas para automatizar esse cadastro sem precisar fazer muita maluquice. Bom, confere no próximo vídeo, acho que vai valer muito a pena porque o resultado ele é bem, digamos, elegante. A quantidade de código que é necessário não chega nem perto daquilo que a gente imagina que vai ser necessário para, farei necessário umas 3 vezes, mas que no final é preciso para executar essa tarefa de cadastro com base num formulário como esse, para transferir os dados para um cadastro, uma base de dados como essa daqui. Fica ligado, o próximo vídeo deve sair ainda essa semana, pretendo publicar os 3, uma na sequência do outro, mas depende da velocidade de edição e da velocidade de gravação. Fica ligado, logo mais ele está sendo publicado. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.